Olá, eu sou a Amanda, aluna da 1007, e vim falar um pouco do livro Anne de Green Gables e também sobre o primeiro e segundo capítulo do livro. O livro foi escrito por Lucy Maud, ele foi lançado em 1908. São 13 livros no total, porém os 8 primeiros falam sobre a vida de Anne. Os outros falam sobre contos e também sobre os filhos dela. O livro fala sobre uma garota de 11 anos adotada por engano por um casal de irmãos, Marilla e Matthew, mas graças a esse engano, ela ganha uma família e vive várias aventuras. Agora eu vou falar um pouco do primeiro e segundo capítulo do livro. Bom, no primeiro capítulo fala sobre a senhora Rachel. Ela mora bem na entrada da ilha, então como a ilha só tem uma entrada, todo mundo que sai e entra na ilha, ela sabe quem é e ela conhece. Em um dia, ela vê Matthew saindo da ilha com uma roupa muito bonita e também com seu melhor jumento, dando a entender que ele faria uma longa viagem ou uma viagem demorada. Ela ficou muito curiosa, afinal o Sr. Mitchell era uma pessoa muito tímida e muito reservada. Era um homem de poucas palavras e não costumava sair assim da ilha. Então ela decidiu ir até a casa de Mitchell e lá ela vê 3 pratos na mesa dele, o que significava que alguém iria lá. Afinal, só morava ele e a irmã na casa. Então Marilla convida a Rachel para conversar e diz que seu irmão saiu daquele jeito porque iria buscar um menino na estação. Eles haviam adotado uma criança de 11 anos, já que seu irmão já estava ficando velho e precisava de alguma ajuda para cuidar da fazenda. Rachel diz que é uma péssima ideia e que acha uma bobagem eles fazerem isso. Mas a decisão já havia sido tomada. Já no segundo capítulo, fala sobre o Sr. Matthew chegando na estação e vendo que era uma menina e não um menino. Curioso por saber o que tinha acontecido, ele pergunta para o senhor que estava responsável de ficar com a menina. Esperando até que ele chegasse, o senhor conta que a dona do orfanato havia deixado a menina ali, falando que o senhor Mitchell iria buscá-la, que ele teria adotado a menina. Ele ficou muito confuso, afinal, ele tinha adotado um menino, não uma menina. Mas já estava ficando tarde e ele decide levar a menina para casa, afinal ela não tinha culpa do erro que havia ocorrido. Anne é uma menina muito tagarela e logo no começo, quando ele vê ele, já começa a falar e criar várias teorias e histórias na sua imaginação. Sr. Mitchell ficou muito impressionado, mas também acabou amando aquele jeitinho dela. E no meio do caminho eles vão conversando e trocando ideias. Mesmo ele sendo um senhor muito reservado e um homem de poucas palavras, ele havia amado o jeito da menina. Esse foi um pouco do primeiro e segundo capítulo do livro. Capítulo 3 fala da chegada de Anne em uma casa de 2 irmãos, que queria adotar uma criança, mas essa criança deveria ser um menino, para ajudar Matthew na fazenda. A chegada de Anne não foi muito receptiva. Quando ela chegou na casa desse irmão, Marilla ficou furiosa, pois não queria aceitar o erro que a moça teve ao se confundir de mandar uma menina ao invés do sonhado menino que ela tanto queria. Mas mesmo assim, ela foi gentil com Anne e deixou ela ficar por enquanto que seu irmão não levasse ela de volta ao orfanato onde ela vivia. Anne ficou muito triste, pois Marilla não a queria e desabou a chorar e chorou até dormir no sótão, onde Marilla a colocou para passar a noite. Matthew, diferente de Marilla, adorou Anne e tentou convencer sua irmã de ficar com Anne, mas não teve sucesso. Ele até disse que iria contratar alguém para trabalhar com ele, mas ela não quis. Ele falou que Anne irá fazer companhia a ela, mas ela não queria, pois Anne não era a menina que ela idealiza. Ele então deixou para ela decidir o que fazer com Anne. Capítulo 4 Manhã em Greensgrable.
Nesse capítulo, Anne acorda com uma enorme expectativa de que seria adotada pelos irmãos Marilla e Mateu. Porém, vê que não vai ser bem assim quando Marilla entra em seu quarto e a manda arrumar suas coisas. Mas Mateu sentiu uma enorme vontade de adotar Anne. Só que Marilla não concordou e seguiu em frente para devolver Anne, porque a intenção deles era adotar um menino. Capítulo 5. Nesse capítulo, a gente conhece a história de Anne. Infelizmente, nesse capítulo, nessa parte da história, Marilla está indo levar Anne até a casa da senhora que resolveu a negociação da adoção para tentar esclarecer o erro que houve quando eles esperavam que fosse enviado um menino e, na verdade, apareceu Anne, toda falante, toda curiosa, cheia de sonhos. E durante a ida até a casa dessa senhora na carroça, Marilla perguntou um pouco a Anne sobre a história dela, como ela nasceu, dos pais, e falante do jeito que ela era, ela conseguiu contar um pouquinho sobre o falecimento dos pais, que eles morreram de febre, primeiro a mãe, depois o pai, um pouquinho das casas de onde ela viveu, e pôde relatar que ela não era bem tratada, embora as pessoas tivessem a intenção de tratá-la bem, ela não teve uma vida nada fácil. E com aquele encanto todo dela, ela vai falando no caminho até chegarem à casa da senhora para que esclarecessem sobre o assunto. O que será que acontece no próximo capítulo? Capítulo 7. Anne faz sua prece. Nesse capítulo, Anne começa levando uma bronca de Marilla por não prestar muita atenção onde coloca suas roupas. Então Anne diz que teria mais cuidado. Marilla pede para que Anne faça sua prece, e a mesma se surpreendeu com sua resposta, que nunca havia feito oração, mas se aliviou por Anne saber o básico sobre Deus. Então Marilla decidiu que ia começar a educação religiosa de Anne. Ela pediu que Anne orasse. Ao ver da Anne, não foi tão mal, mas ao ver de Marilla, foi péssimo. Não a julgou, pois sabia que a menina não tinha experiência com orações. Então Marilla a colocou para dormir e desceu para a cozinha, de encontro a Mateu, dizendo que iria adotar Anne para ensinar coisas a ela, antes que ela se tornasse uma verdadeira ateia. 8º capítulo. Nesse capítulo, Marilla conta a Anne que ela irá ficar em Gringotts. Antes disso, ela deu tarefas a Anne e ficou observando realizá-las. A menina estava agoniada, esperando as respostas da mesma, e implorou que contasse logo. Marilla enrolou um pouco, mas logo contou à menina que ficariam com ela. Anne chorou de tanta felicidade. Depois de se acalmar, ela perguntou a Marilla como ela gostaria de ser chamada, e as duas ficaram alguns minutos discutindo sobre isso. Anne perguntou a ela se ela realmente nunca imagina coisas diferentes. E, para a surpresa da menina, a resposta foi não. A menina ficou surpresa com isso, mas logo as duas mudaram de assunto. Anne contou a Marilla que na noite passada havia feito uma prece esplêndida, como a que tinha dito que faria, mas que não se lembrava dela. Então, a mulher pediu que Anne fosse pegar um cartão para ela. Mas já havia se passado minutos e a garota não retornava. Então ela foi ver o porquê da demora. Encontrou a menina parada em frente a um quadro de Jesus, abençoando umas criancinhas. Ela contou que se identificou com uma das crianças e disse como se sentiu quando soube que ficaria ali. Depois de conversarem, as duas voltaram à cozinha. Anne questionou Marilla se ela poderia ter uma amiga do peito. A menina sempre quis ter uma. A mulher conta a ela sobre Diana Barry, uma menina com mais ou menos a igual a dela. Isso faz com que ela fique animada e imaginando mil coisas sobre essa possível amizade. Anne contou a ela sobre suas duas amigas que teve: Violeta, a menina do eco, e Kate Morris, a menina da estante. Então, depois de contar suas aventuras com suas
amigas, ele subiu até o sótão a pedido de Marilla e começou a imaginar como o quarto poderia ser. Tapetes brancos, cortinas com sedas e até mobília de mogno. Se imaginou deitada sobre aquilo como se fosse uma lady. Mas logo teve um choque de realidade. Afinal, melhor que ser uma lady linda é ser você mesma. Ser a pequena Anne. Capítulo 9. A senhora Rachel Lynde fica horrorizada. Ele já estava há 15 dias em Green Gables quando a senhora Rachel foi fazer uma visita, demonstrando grande satisfação ao saber que Matthew e Marilla adotaram uma menina. Assim que conheceu Anne, a insultou e Anne não gostou nada disso e respondeu a senhora Rachel, a chamando de rude, mal educada e insensível. Após a discussão, Marilla manda Anne pro quarto e, depois de terminar a conversa com Rachel, sobe e, como castigo, pede para Anne ir pedir desculpa para a senhora Rachel. Anne diz que não é capaz de fazer isso porque se fizer isso, estaria mentindo. E assim termina o capítulo. Capítulo 10. Anne se desculpa. Marilla não disse nada a Matthew sobre o acontecimento daquele fim de tarde. Porém, quando Anne mostrou na manhã seguinte que ainda não estava arrependida, Marilla contou toda a história para Matthew. Matthew toma partido, concordando com a atitude de Anne. Logo é repreendido por Marilla. Para castigar Anne, Marilla decide deixá-la num quarto até ela se dispor a pedir desculpas à senhora Lynde. Quando Marilla saiu no fim da tarde, Matthew decide ir falar com Anne. Matthew pede para que Anne se desculpe, para que possa sair logo do castigo. Anne aceita pedir desculpas à senhora Lynde por consideração a Matthew. Quando Marilla chega em casa, Anne pede para ir se desculpar. Marilla vai com ela se desculpar depois de ter ordenhado. Ao chegar, Anne fez um pedido de desculpas bem exagerado e um pouco irônico, mas Lynde aceita o pedido de desculpas. Ao voltar para casa, Marilla conversa com Anne sobre ela esperar que Anne não repita novamente o mesmo erro e que ela não deveria se importar com o que as pessoas dizem sobre ela. Capítulo 11, onde Anne conta as impressões dela sobre a escola bíblica dominical. Marilla fez um vestido para que ela se apresentasse bem à igreja na frente de todos os moradores do local. E não era o vestido que Anne sonhava, que ela sonhava com aquele vestido de mangas bufantes que ela não parava de falar dele. Mas ela se comportou bem na igreja, tirando uma coroa de flores que ela foi fazendo durante o caminho e colocando na cabeça, no seu chapéu. Mas ao chegar em casa, Marilla nem viu, porque as flores murcharam e ela jogou fora no caminho. Mas durante o seu tempo na igreja, até que ela se comportou bem. Mas ao chegar em casa, Marilla perguntou, e aí, o que você achou? O que você achou da IBD, da Escola Bíblica Dominical? Foi horrível. Anne, com aquele seu jeito engraçado demais, relatou para Marilla a aventura dela na igreja. Vamos esperar o próximo capítulo. Capítulo 13. Nesse capítulo, a senhora Rachel faz uma visita à sua vizinha, Marilla. E então, na conversa entre elas, Rachel pergunta por ter visto o Matthew saindo de casa e que até pensou que estivesse em busca de um médico. E Marilla já esperava a pergunta e então esclareceu que ela e Matthew estavam bem e iriam adotar um garoto em Nova Escócia. A senhora Rachel ficou surpresa com tudo e até pensou que Marilla estivesse zombando dela. Ela, sem acreditar, perguntou a Marilla se estava falando sério. Marilla afirmou que sim
e agiu naturalmente. Pela vereda dos apaixonados, Anne trazia as vacas de volta do pasto dos fundos. Era um fim de tarde de setembro, e todas as clareiras e lacunas do bosque estavam preenchidas pela luz avermelhada do pôr do sol. Aqui e ali, a alameda estava manchada por esse brilho, mas a maior parte dela já se encontrava coberta pelas sombras dos bordos, e os espaços sob os abertos eram ocupados por uma penumbra que lembrava a cor do vinho. O vento agitava a copa das árvores, e não existe na terra música mais doce do que aquela que o vento cria quando balança os galhos dos pinheiros ao entardecer. As vacas caminhavam placidamente pela alameda, e Anne as acompanhava sonhadora, repetindo em voz alta o canto de batalha de Marmion, que tinha sido estudado no curso de inglês do inverno anterior e que a senhorita Stacy teria feito todos os alunos decorarem, e ia exprimindo grande alegria nos trechos de ritmo mais rápido que descreviam o zunido das lanças. Quando chegou aos versos, Anne parou, em êxtases, para fechar os olhos, de modo que pudesse imaginar melhor que fazia parte daquele grupo heróico. Ao abrir novamente os olhos, viu Diana passar pelo portão que levava ao campo da propriedade da família Barry. Sua amiga estava com um ar tão enigmático que Anne adivinhou instantaneamente que havia alguma novidade. Porém, como não deixaria transparecer sua grande curiosidade, disse apenas: "Esse fim de tarde não está exatamente como um sonho púrpura, Diana? Ele faz com que eu me sinta tão contente por estar viva. Durante as manhãs, eu sempre acho que elas são a melhor parte do dia. Mas quando chega o fim da tarde, penso que ele é ainda mais adorável." "É mesmo, o entardecer é muito bonito", Diana concordou. "Oh, Anne, você não imagina a novidade que tenho. Adivinhe, dou 3 chances. Finalmente, Charlotte Gillis vai se casar na igreja e a senhorita Allan quer que nós façamos a decoração", Anne arriscou. "Não, o namorado de Charlotte não concordaria com isso, porque ninguém casou nessa igreja ainda. Todos preferem fazer isso em casa. Ele acha que pareceria um funeral. É uma pena, pois seria muito divertido. Tente mais uma vez." "A mãe de Jane vai permitir que ela dê uma festa de aniversário?" Diana balançou a cabeça, seus olhos negros brilhavam de contentamento. "Não consigo pensar em mais nada", disse Anne aflita. "A não ser que Maud Spurgeon McPherson tenham te acompanhado até sua casa ontem à noite, depois do encontro do grupo de oração na igreja. Acertei?" "Claro que não!" Diana exclamou, indignada. "Com certeza, eu não iria estar empolgada se não tivesse feito isso. Aquela criatura repugnante. Imaginei mesmo que você não acertaria. Mamãe recebeu uma carta de tia Josefine hoje. Nessa carta, ela convida você e eu para irmos à cidade na próxima terça-feira para visitar a exposição. Disse para ficarmos na casa dela. É isso." "Oh, Diana!" Anne sussurrou, sentindo necessidade de se apoiar em um bordo. "É isso mesmo? Mas receio que Marilla não me deixe ir. Vai dizer que não pode me encorajar a ficar viajando para lá e para cá por pura diversão. Foi o que ela falou na semana passada, quando Jane me convidou para ir com eles de charrete ao concerto dos americanos no hotel de White Sands. Eu queria ir, mas Marilla disse que eu estaria melhor em casa, estudando minhas lições, e que isso servia para Jane também. Fiquei amargamente desapontada, Diana. Fiquei tão triste que nem fiz as minhas preces antes de me deitar. Porém, me arrependi disso e levantei no meio da noite para orar." "Já sei!" Diana exclamou. "Vamos pedir à mamãe para ela falar com Marilla. Assim é mais provável que ela deixe você ir. E se ela concordar, vamos nos divertir como nunca. Tia Josefine disse que vai haver desfiles de gado e cavalos, apresentações e danças, competições e muitas outras coisas interessantes. Nunca fui a uma exposição como essa. É tão irritante escutar outras meninas falarem de suas viagens. Jane e Ruby já foram 2 vezes e vão de novo esse ano. Não vou pensar nisso de maneira nenhuma. Enquanto eu não souber se Marilla vai me deixar ir ou não." Anne falou decidida. "Se eu me entusiasmasse e depois ficasse desapontada, seria mais do que posso suportar. Porém, se eu realmente puder ir,
Eu vou ficar muito contente, porque até lá meu casaco novo já estará pronto. Marilla não achou que eu precisasse de um casaco novo. Disse que o velho ainda estava bom para enfrentar mais o inverno e que eu deveria me contentar com meu vestido novo. O vestido é lindo, Diana. É azul marinho e muito elegante. Agora a Marilla só faz vestidos elegantes para mim. Disse que não quer que Matthew vai pedir a senhora Lynde para fazer minhas roupas. Estou tão contente com isso. É tão mais fácil ser uma pessoa boa quando se tem roupas elegantes, não acha? Pelo menos para mim é. Acho que para quem é naturalmente bom, isso não deve fazer tanta diferença. Mas Matthew disse que eu precisava de um casaco novo. E então Marilla comprou lã azul e adorável, e o casaco está sendo feito por uma costureira profissional lá de Carmody. Vai ficar pronto no sábado à noite. Estou evitando me imaginar andando pelo corredor da igreja no domingo com o meu vestido e meu gorro novos, pois receio que não seja correto imaginar coisas desse tipo. Mas mesmo contra minha vontade, acabo fazendo isso. Matthew comprou o gorro para mim quando fomos a Carmody. Ele é lindo. É um daqueles pequenos de veludo azul que estão na moda. O cordão é dourado, tem pompons nas extremidades. Seu chapéu é novo e tão moderno, Diana, e tão bonito. Quando eu te vi entrar na igreja domingo passado, meu coração se encheu de orgulho, só de pensar que você é minha amiga mais querida. Será que é errado pensarmos tanto sobre nossas roupas? Marilla disse que é pecaminoso, mas é um assunto tão interessante, não é? Marilla deu permissão para Anne ir à cidade. Ficou combinado que o Sr. Barry levaria as meninas na terça-feira seguinte. Como Charlottetown ficava a pouco menos de 50 quilômetros de Avonlea, o Sr. Barry queria ir e voltar no mesmo dia. Era necessário sair bem cedo. Entretanto, para Anne, tudo era só uma alegria, e na terça-feira de manhã ela se levantou antes do sol nascer. Uma espiada pela janela lhe garantiu que o dia seria bonito, pois o céu a leste, atrás dos abetos do bosque assombrado, estava prateado e sem nuvens. Em uma lacuna entre as árvores, ela viu uma luz brilhando no sótão oeste de Yorkshire Slope, um sinal que Diana também já estava de pé. Quando Matthew acendeu o fogo, Anne já havia se vestido, e no momento em que Marilla desceu, o café da manhã estava pronto. Contudo, a menina estava agitada demais para comer. Terminando de jejum, o gorro e os casacos novos e elegantes foram colocados, e Anne atravessou rapidamente a ponte e o bosque de abetos rumo a Yorkshire Slope, onde Sr. Barry e Diana já esperavam por ela. Pouco tempo depois, os três estavam na estrada. O percurso era longo, mas Anne e Diana apreciaram cada minuto. Era delicioso sacolejar pelas estradas úmidas sob a luz avermelhada do sol da manhã que banhava os campos das colheitas ceifados. O ar estava puro e fresco, e pequenos nevoeiros azulados flutuavam sobre os vales e as colinas. Às vezes, as estradas entravam pelos bosques, onde os bolos começavam a ficar vermelhos. Outras vezes, atravessava rios sobre pontes, que faziam Anne se encolher de medo, uma sensação antiga e até parcialmente agradável. E algumas vezes ela serpenteava ao longo do litoral e passava por um pequeno aglomerado de cabanas de pesca cinzentas. Depois subia novamente por colinas, de onde era possível avistar terras mais altas e brumas no céu azul. Entretanto, em todos os lugares por onde passavam, haviam coisas interessantes para serem comentadas. Era quase meio-dia quando chegaram à cidade e tomaram o caminho de Beechwood, uma bela mansão antiga afastada da estrada por um pequeno arvoredo. A senhorita Barry os encontrou na porta, com um brilho nos olhos negros e perspicazes. Então, finalmente veio me visitar, menina Anne, exclamou. Misericórdia, criança, como você cresceu. Tenho de reconhecer que você está mais alta que eu, e também está muito mais bonita do que era. Mas suponho que saiba disso, sem precisar que eu lhe diga, não é? Na verdade, não sabia, Anne admitiu, radiante. Sei que já não tenho mais tantas sardas como antes, e por isso tenho motivos para ser grata, mas eu realmente não ousava esperar que tivesse havido alguma outra melhora. Estou tão contente porque pensar isso a meu respeito, senhorita Barry.
A residência de Josephine Barry era mobiliada com grande magnificência, como Anne a descreveu depois para Marilla, e as duas meninas do campo ficaram muito admiradas com o esplendor da sala de estar, onde a senhorita Barry as deixou, enquanto foi cuidar do almoço. Não parece um palácio? Diana sussurrou. Nunca tinha visitado tia Josephine antes, nem imaginava que sua casa era tão magnífica. Capítulo 16. Diana é convidada para tomar um chá com resultados trágicos. Anne começa a recolher flores para decorar seu quarto, e quando chega em casa, Marilla pede para Anne servir o jantar para Matt e Thierry, porque iria para uma reunião que provavelmente iria voltar à noite. E Marilla deixa Anne convidar sua amiga Diana para tomar um chá à tarde. Diana chega para tomar um chá com sua amiga Anne, e as duas decidem ir para um pomar. E lá ficam a tarde toda. E depois da tarde toda conversando, as duas decidem ir para casa tomar um suco de framboesa. Depois do terceiro copo, Diana falou com a Anne que estava se sentindo tonta. Então Anne e sua amiga leva sua amiga para casa. No outro dia, Anne foi à casa da Diana e voltou chorando, pois a mãe da sua amiga lhe falou que Anne tinha embriagado sua filha. Depois de voltar para casa, Anne explicou a situação para Marilla. E foi aí que a Marilla descobriu que, ao invés do suco de framboesa, Anne tinha dado a Diana vinho de groselha. Marilla foi conversar com a senhora Barry, mas a senhora Barry tratou Marilla com arrogância e não quis ouvi-la. E falou que Anne era a culpada de toda a situação. No outro dia, Anne decide ir à casa da sua amiga, Diana, para pedir desculpas pelo ocorrido. E a senhora Barry novamente não quis perdoá-la e falou que iria proibir Anne de ver Diana para sempre. Esse é o capítulo 16. Capítulo 17. Anne estava passando por um momento muito difícil na sua vida e só encontrava refúgio na sua amizade com Diana. Porém, a mãe de Diana não aceitava sua amizade com Anne. Então a mãe de Diana proibiu ela de falar com Anne, levando ela a uma tristeza profunda. Graças a seus amigos, ela encontrou felicidade a viver. Capítulo 18. Anne ao resgate. Nesse capítulo, Anne começa ali chateada porque a mãe de sua melhor amiga Diana proibiu que elas se vissem, porque no último encontro Anne tinha embriagado Diana. Em uma das suas confusões, elas beberam vinho de groselha e Diana chegou em casa bêbada e a mãe não gostou nada disso e proibiu a amizade das duas. Só que no decorrer da história desse capítulo, a irmã mais nova de Diana começa a passar muito mal e os pais vão até a cidade para buscar um médico, só que tudo é muito longe. E a irmã foi piorando e Diana foi pedir ajuda a Matthew e Marilla na casa de Anne. E Anne, com toda a sua vivência das casas que ela havia passado e cuidado de crianças, ela sabia exatamente como cuidar do problema da irmã de Diana. Era Croup, o nome da doença que eles chamavam. E elas se dirigiram até lá e Anne passou a noite toda cuidando da menina. E a menina foi melhorando. E a mãe da Diana ficou extremamente agradecida pela ajuda que Anne deu, pelo cuidado que Anne teve com a sua filha e permitiu que as duas reatassem a amizade. Anne estava feliz da vida. Capítulo 24. A senhorita Stacy e seus alunos organizam um show. Nesse capítulo, Anne retorna para a escola e lá ela conhece uma professora nova e se encanta por ela. Anne fica muito entusiasmada em saber que sua turma iria apresentar um show, mas nem todos concordam com a ideia. Então Anne conversa com um dos seus melhores amigos e ele a incentiva a continuar a fazer esse show porque ele acha uma ótima ideia. Capítulo 37.
que se chama O Ceifador, cujo nome é Morte. Então, o capítulo começa falando que a Anne atravessou o hall, atravessou assim a casa, e ela encontrou a Maríola, que estava gritando Matthew. E aí ela só viu o Matthew parado na porta da varanda, e antes que ela pudesse correr até ele desmaiou. Então, aí a Maríola diz pra ela chamar o atendente contratado, vou ver aqui rapidinho. E aí o Martin foi buscar o médico. Quando ele foi lá, né, buscar o médico, vieram o médico, a esposa as duas ficaram muito tristes, né, tanto a Maríola quanto a Anne. E aí o médico chegou e realmente disse que o Matthew já estava morto, que ele tinha morrido já naquele instante, por causa de um choque súbito. Então, a notícia da morte do Matthew se espalhou rápido pela cidade. E à noite, ele ainda estava lá na casa e a senhora ficaram com elas naquela noite. A Diana, a grande amiga da Anne, se ofereceu para ficar lá com ela, mas a Anne disse que não precisava. Mais tarde, em uma conversa com a Maríola, a Anne diz que preferiu que a Diana fosse embora, porque aquela dor que ela estava sentindo naquele momento era uma coisa que só pertencia a ela e a Maríola. A Diana não ia entender rápido pela cidade. E à noite, ele ainda estava lá na casa dele, o Matthew, o cadáver dele, estava em um caixão lá na sala de visitas, envolvido com muitas flores perfumadas que eram de um jardim que a mãe dele tinha plantado. Então, a Anne não tinha chorado muito naquele dia, o que até surpreendeu a Diana, mas ela conseguiu até dormir, mas depois ela acordou chorando, bem triste. A Maríola falou pra ela que não precisava chorar, pra ela ficar calma, e a Anne disse, não, pode deixar, que a dor que eu tava sentindo antes de ela começar a chorar era pior do que aquela sensação que ela tava sentindo agora, então que deixasse ela chorar um pouco também. Aí, mais tarde, a Maríola e a Anne conversam, e a Maríola diz que ama ela como sua própria filha, que era importante dizer isso agora, que ela sentia que ela tinha que falar isso. Chegamos ao último capítulo do livro, capítulo 38º. Nesse capítulo, Anne, ao retornar de um de seus passeios com Diana, encontra Maríola arrasada, muito triste, e elas começam a conversar, e Maríola relata que está preocupada com a sua visão, pois o médico disse que em pouco tempo ela poderá ficar cega, e como ela vai cuidar da fazenda, e alguém havia feito uma proposta de compra de Green Gables. E Anne ficou desesperada, atordoada com aquela possibilidade, disse a Maríola que elas não poderiam se desfazer da casa, da fazenda, de forma alguma. E ela conta para Maríola que ela não vai aceitar a bolsa de estudos e sair de Avonlea, que ela vai continuar ali cuidando de Maríola e cuidando também de Green Gables, que era assim o mínimo que ela poderia fazer por tudo que Maríola e Matthew haviam feito para ela. Anne afirma que vai continuar em Avonlea e que ela se inscreveu para dar aula na escola. Só que a vaga havia sido prometida pelo conselho ao Gilbert. Só que no desenrolar da história, a gente acaba descobrindo que Gilbert abriu mão da vaga para que Anne fosse escolhida para lecionar em Avonlea e ele lecionaria numa cidadezinha mais distante. Aquilo comoveu a todos, o ato de generosidade dele acabou aproximando de Anne, porque eles não se davam bem. A gente pode verificar isso nas passagens, nos capítulos anteriores. E eles acabam se aproximando nesse final do capítulo. E esse finalzinho traz pra gente uma emoção muito grande, além da perda de Matthew, faz a gente refletir um pouquinho sobre os nossos sonhos, sobre as nossas perspectivas de vida. Anne afirmou para Maríola que, embora ela permanecesse ali em Avonlea, abrindo mão da bolsa de estudos que ela poderia ter fora, ela não desistiu dos seus sonhos. Ela vai continuar batalhando, ela vai continuar estudando para se tornar uma boa professora,
ela vai se dedicar ao seu emprego, mas ela não desiste de sonhar. E é essa mensagem que eu quero que fique pra gente. Não desista dos seus sonhos. Se permita sonhar e viver as coisas incríveis que podem acontecer. Vou deixar para que vocês confiram o trechinho final do livro. Eu quero deixar um recadinho especial para a turma 1007 do Colégio Estadual Irineu José Ferreira. Queridos, vocês estão de parabéns. Vocês foram incríveis durante esse bimestre. Com toda a dificuldade que nós tivemos, com toda a correria de conteúdo, vocês tiraram um tempinho para realizar a leitura desse livro, para que nós pudéssemos estar aqui concluindo esse trabalho tão lindo. Muito obrigada pela parceria, pela dedicação de cada um de vocês. Vamos produzir mais ainda, hein? Beijo bem grandão em cada um. Até a próxima leitura.